A paz do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que bom que você está aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Fica até o final com a gente e você vai ser impactado. Creio que Deus tem algo para falar no teu coração. Amém? Eu sou a pastora Sandra, pastora da comunidade Nação 400 e queria te convidar para estar conosco. Queria te convidar para visitar o nosso canal lá no YouTube, Comunidade Nação 400. Se você ainda não se inscreveu, chega lá, se inscreva, não vai te custar nada, não vai te custar tempo nenhum. Seja um missionário com a gente nesse momento, tá? Seja mais um dos inscritos, ajude a palavra do Senhor a ser difundida, a ser levada adiante. Amém? Seja com a gente aí até o final. Creio que Deus vai falar com você. Amém? A palavra que Deus ministrou no meu coração é algo assim muito interessante. Você sabia que Deus, Ele gosta de loucos? Loucos? Doido? Né? Aquele louco varrido? Deus gosta. Abra comigo lá a sua Bíblia, na carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, o texto fala assim, olha: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém? Muito interessante quando Paulo escreve essa epístola, e aqui especificamente Paulo está falando, né, ele está trazendo essa palavra num contexto em que fala sobre a soberania de Deus na salvação através da loucura da mensagem da cruz. E que a mensagem da cruz, queridos, ela não se fundamenta na sabedoria humana. É algo interessante isso, porque Deus, quando ele revela a sua sabedoria, ele se revelou da forma mais improvável possível e escolheu pessoas muito mais improváveis ainda. Por quê? Por que você acha que Deus achou melhor fazer assim? Porque ele não queria que ninguém se gloriasse. No verso 29 diz assim, ó, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos instrumentos para que a mensagem da cruz seja levada adiante, mas toda a glória é de Deus. O homem em si, ele não é capaz de fazer nada se Deus assim não permitiu. Né? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se não fosse Cristo em nós, o que seria? Não é mesmo? Então, por isso que eu digo que Deus, ele gosta de loucos. Porque você acha que alguma pessoa normal, ele chegaria em frente ao mar e diria assim, mar, abra-te. Qual pessoa normal faria isso? Talvez o pastor William fizesse isso, né? Ou alguém olharia para o sol e falava, sol, para-te, agora no céu, né? Ou então o outro pegaria um cajado, bateria numa pedra e mandaria sair água daquela pedra. São pessoas completamente loucas, se alguém for ver. Ou uma pessoa chega, tá um morto lá 3 dias e chega, levanta-te, vem para fora, né? É só louco para fazer isso. Ou alguém vai passar a noite numa cova cheia de leões famintos, né? Com toda a coragem. Só doideira isso, só loucura isso, né? Ou então uma turma de guerreiros circular uma cidade fortificada, onde que depois de trancada ninguém conseguiria entrar, e circula aquela cidade por 7 dias, no 7º dia ainda dá 7 voltas, e na última volta começa aquela gritaria toda. Você acha que alguém normal, alguém no seu juízo perfeito faria algo assim? Eu acho que não, né? Mas você sabe o que é isso? Por quê? O que leva uma pessoa a agir desse jeito, a fazer coisas completamente impensadas? É uma coisinha pequenininha chamada fé.
Isso mesmo, porque quando a gente tem fé, a gente olha e a gente vê o invisível. Quando a gente tem fé, a gente não olha mais com os nossos olhos naturais. A gente não se importa com o que as pessoas vão pensar, porque a gente acredita naquele negócio chamado fé, tá? Porque não precisa o que a gente pensar o que as pessoas estão pensando. O que importa é o que Deus está vendo em nós, o que Deus está enxergando através de nós. E é assim que eu quero te ver nessa noite, vendo o invisível, acreditando no impossível. Guarda bem essa palavra, acreditando no impossível. E daí que te achem louco? E daí que te achem doido? Tudo bem, tá? Porque você é um valente do Senhor. E um valente do Senhor é um conquistador. Um valente do Senhor, ele não tem medo de ousar. Porque quando a gente tem fé, o impossível é apenas uma questão de visão. Você acredita assim? Porque a fé, ela nos faz crer no impossível. Ela nos faz ver o invisível e realizar o inimaginável. É isso que a fé faz. Por isso, creia. Creia que tudo está nas mãos de Deus. Creia que tudo que for possível, Deus vai fazer. O que for impossível, ainda mais. Mas basta você ter fé. Fala aí você para você mesmo. Fé. Eu preciso ter fé. Então, eu queria meditar com você com dois textos. Um está lá em Marcos 9, 23, que diz assim, ó. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E ainda em Lucas 18, 27, diz assim o texto. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Já pensou? Dois textos muito fortes. Tudo é possível ao que crê e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você já chegou num ponto da tua vida em que você não vê mais nenhuma saída? Que você para, respira e fala assim, acabou, não sei mais o que fazer. Não tenho mais nada que eu possa fazer. É com você que eu queria falar nesta noite. É com você que eu queria levá-lo a acreditar que o impossível pode acontecer na sua vida. Porque, queridos, a nossa capacidade humana é muito limitada. Isso é algo indiscutível. O homem, ele é muito limitado, mas Deus não é. Deus se revelou ao homem o que o homem tinha capacidade de entender de Deus. Né? Ele se revelou o que o homem tinha capacidade de entender, porque o homem é muito ilimitado. Então Deus, nessa sua infinita soberania, nesse seu infinito poderio, Ele tem julgado as nossas causas, Ele tem pelejado as nossas causas, principalmente para nos mostrar que o possível, o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance nós vamos fazer, mas o impossível pertence a Deus. Nessa noite eu queria que você pensasse muito num texto que está lá ainda nesse livro de Coríntios, 1 Coríntios 2:9, um texto muito lindo que fala muito ao meu coração, que diz assim, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? É uma pergunta até boba de fazer, né? Todo mundo vai falar, claro que eu amo a Deus. Então, esse texto deixa muito claro, você não consegue, você não tem, a sua mente é muito pequena para imaginar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. É uma questão de fé. Às vezes nós pedimos muito, às vezes nós oramos muito para que Deus guie nossos passos, nos ajude em diversas causas, em diferentes áreas da nossa vida. A gente faz tudo o nosso possível, mas nem sempre
a gente está disposto a levantar os nossos pés para fazer aquela parte que nos cabe? Você já parou para pensar assim? Muitas pessoas querem muito de Deus, mas elas não querem sair da sua área de conforto, né? As pessoas, elas acho que não tem fé suficiente para achar que tudo pode acontecer. Em Mateus 13, 58, tem algo que eu acho muito interessante, que conta a história de quando Jesus estava na cidade dele. Aí o texto fala assim, em 13:58, diz assim, que ali ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Ele até fala assim, ó, não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, no meio dos seus. Ele até usa essa passagem. Porque, querido, a incredulidade é o maior obstáculo que tem na sua vida para você alcançar o impossível. É isso que eu quero te dizer, a incredulidade. Às vezes a gente pede tanto a Deus, a gente tá com problema, tá desesperado, não tem mais jeito, mas no fundo a gente fica na dúvida, será? Será que vai acontecer? A incredulidade é o maior obstáculo nas nossas vidas, porque Deus não age onde há incredulidade, porque onde a incredulidade atua, a glória de Deus não é manifesta, porque o homem não vai dar glória a Deus. Então, às vezes você luta, mas na verdade você não está lutando o suficiente, correndo em busca do impossível. Você sabia que a única maneira de você alcançar é acreditando que é possível. Porque você tem um Deus que é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. E quando eu penso assim no Deus do impossível, o que veio na minha mente foi a história da Sunamita. Lá em 2 Reis 4, do 18 ao 37, conta a história dela, né? Que Eliseu sempre caminhava perto lá da casa da Sunamita e um dia ela falou para o marido dela assim: eu vejo que aquele homem é um homem de Deus, vamos construir um quartinho para ele aqui, sempre que ele passar pela cidade, ele vai ter um lugar para repousar, um lugar para ficar. Então ele ia, se alimentava na casa dela e sempre tinha um lugar. Então ele não se preocupava, chegava em Sunem, era para casa daquela mulher que ele ia. E um dia ele pediu Geazi para chamar e falou: o que você precisa? Você precisa que eu interceda por você diante do rei, diante de alguma coisa? Você precisa de algo? Ela fala assim: não, meu senhor, tá tudo bem comigo. E vai embora. E Eliseu pergunta: Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? Ela nos trata tão bem. E Geazi fala para ele assim: olha, ela não tem um filho. O marido dela já é velho e ela não tem filho. E Eliseu chama e fala para ela assim: ó, daqui a um ano, a esse mesmo tempo, daqui a um ano, você estará com os seus filhos no braço. E ela: Senhor, não brinca comigo. Não brinca comigo nessas coisas não. Meu marido já é velho, olha para mim. E ele fala com ela e aquilo acontece. E passam os anos. Depois você lê esse texto direitinho lá, tá? 2 Reis 4, a partir do 18. E passa os anos e diz que um certo dia o filho dela, já um jovenzinho, vai até o pai no campo e lá começa a ter uma forte dor de cabeça. E o pai pede um servo para levar a criança até sua mãe, aquele jovem até sua mãe. E o jovem fica nos braços da mãe até o meio-dia e morre. Morre, aquela mulher fica desesperada, leva a criança, coloca no quarto, deita na cama do profeta e chega e fala para o marido assim: meu bem, estou indo procurar o profeta. O marido não desconfia de nada, ela também não falou nada. Fala assim: mas não é lua nova, não é sábado, por que você vai procurar o marido? Não, eu não vou demorar. E vai. E fala para o servo que está acompanhando: não pare para nada até chegar no nome de Deus. E nós vemos que aquela mulher está indo a caminho e Eliseu vê ela ao longe e fala para Geazi: corre,
veja o que tem, o que está acontecendo. Pergunta se está tudo bem, se vai bem contigo, vai bem com o seu marido, vai bem com o seu filho. E Geazi chega, pergunta e ela fala, vai bem. Você vê que ela não falou nada, ela não chorou com o marido, ela não falou nada para Geazi, porque ela sabia com quem que ela poderia juntar a fé para alcançar o impossível. O filho já estava morto. Já não havia mais esperança, já não havia mais sentido por que acreditar que ele poderia voltar, mas ela confiava. Então ela chega no homem de Deus e fala, meu Senhor, eu não pedi isso, agora que eu tive toda a felicidade, agora eu perco meu filho. E ele manda Geazi falar, não Senhor, vai o Senhor. E ele vai e depois entrega o filho, né? Nós vemos que Deus, ele não exige que nós façamos nada que nós não temos condição. Deus, ele espera que façamos aquilo que nós temos condições de fazer. Deus não vai fazer nada que você pode fazer. O que você pode fazer, você vai fazer. Agora, o que você não tem condições, aí Deus vai entrar, tá? Então, nós precisamos entender isso, que Deus vai agir de acordo com as nossas capacidades. Porque nós podemos afirmar o seguinte, o homem, o ato de conquistar é uma característica profunda no homem, né? O ser humano desde que nasce, ele começa conquistando coisas da vida, aprende a falar, aprende a caminhar, aprende a falar, vai se desenvolvendo, estuda, quer seguir uma carreira, ele vai buscar aquilo. Então, tudo está no poder das mãos do homem, no que é da capacidade dele. Agora, aquilo que o homem é incapaz, aí Deus entra. E uma das coisas que eu queria falar para você é que o homem, ele não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Por mais dinheiro, aquela mulher tinha dinheiro, tinha bens, e por mais que ela tinha dinheiro, médico nenhum poderia trazer de volta o filho dela. Então nós vemos que o homem, ele não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Lá em Atos 8, de 9 a 20, conta a história que os apóstolos, né, os discípulos, eles estavam orando pelas pessoas, impondo as mãos, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, eram cheias do Espírito. E nós vemos que Simão, o mágico, quando ele viu o apóstolo Pedro impondo as mãos nas pessoas, as pessoas recebendo, ele pensou assim, eu também quero isso, eu quero orar pelas pessoas. E ele oferece dinheiro aos apóstolos. Ele fala, eu vou te dar dinheiro. E Pedro fala assim, o seu dinheiro seja para sua própria perdição, pois o dom de Deus não pode ser comprado pelo dinheiro. Olha só que tremendo. Você não vai comprar as bênçãos de Deus com dinheiro. Não é o que você dá, você achando que você não vai fazer barganha. Com Deus não se tem barganha. Não podemos barganhar com Deus para alcançar o impossível. Foi isso que os apóstolos ensinaram para Simão naquele dia. O impossível de Deus é alcançado pela fé. Outra coisa, o homem, ele não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Lá em Lucas 5, conta a história que Pedro estava pescando, né? Pedro era um pescador profissional, tinha o seu barco próprio, ele conhecia o mar da Galileia como ninguém, mas diz que ele passou a noite toda pescando e ele não pegou nada. Não pegou nada. E ele chega na praia e Jesus chega assim, Pedro, vem cá. O que eu vou te pedir é um ato de fé. Porque, né, você pescou a noite toda. Então, você tem que entender isso. Que a sabedoria humana não é pelo que você sabe que você vai conquistar o impossível. Pedro tinha pescado a noite toda e falou, a maré não tá para peixe hoje. A lua não tá boa para pescar. Os peixes, acho que passou uma baleia por aqui e fez a limpa, não tem como. Pedro, na sua sabedoria de pescador, ele viu que aquele dia não ia dar mais nada. Ele voltou pelo amanhecer, né? Voltou pelo amanhecer e já desistiu. Não, hoje não vamos ter pesca. E Jesus fala, não, Pedro, é um ato de fé. Outra coisa
que o homem ele não pode conquistar o impossível por meio de posição social. A sua posição social não vai fazer você alcançar o impossível. Lucas 8, 41 a 56 conta a história de Jairo, um dos principais da sinagoga. Ele era uma pessoa de posição, tinha dinheiro, tinha acesso aos melhores médicos. E a história conta que a sua filha adoeceu. E era uma enfermidade muito séria. E essa enfermidade levou a vida dela, ela morreu. E ele chegou para Jesus e Jesus fala, eu vou fazer um milagre, porque onde não tem mais, onde o homem não pode mais fazer, onde que o homem falou, já deu, já basta, é aí que entra. Aí que Deus vai e cumpre o impossível. Então, não é através da sua posição social que você vai alcançar o impossível. Também, o homem ele não pode conquistar o impossível por meio da sua religiosidade. Lá em João 3, de 1 a 3, conta a história de quem? De Nicodemos. Você conhece essa história, né? Que ele chega, procura Jesus pela noite e ele pergunta como faz, né? E Jesus fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele fica assim, Senhor, mas como eu vou nascer de novo sendo já adulto? Como que eu vou voltar para a madre da minha mãe? Não tem como. Nicodemos ele via a impossibilidade. Ele tentava entender naturalmente coisas que eram para ser entendidas espiritualmente, discernidas espiritualmente. Então, só existe uma maneira para o homem tornar o impossível como algo possível. É por meio da busca, da providência divina, do sobrenatural poder de Deus. É pela fé. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Queridos, se Deus decretou, não tem ninguém que vai impedir, não. Então, nada pode parar o agir de Deus na tua vida. Feliz daquele que alcança o favor de Deus, que alcança o favor do Rei. Então, a soberania de Deus, ela é essencial para que a gente conquiste o impossível. A soberania de Deus é essencial para que o impossível se torne possível. Então, nós vemos que Deus, ele tem liberdade e ele tem poder para fazer tudo, todas as coisas, desde que esteja em harmonia com a natureza da sua palavra. Por isso que a gente fala, nada é impossível para Deus. Porque se ele decretou, vai acontecer. Se estiver em conformidade com as escrituras sagradas, vai acontecer. E Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo que existiu, que vai existir, está no controle de Deus. Então, a conquista do impossível de Deus é possível. Nós vemos que Pedro, ele não havia pescado nada a noite toda. Mas Jesus entra em cena e fala o quê? Pedro, tente mais uma vez. Dessa vez jogue a rede para o lado de cá. Então, o impossível vem acontecer, né? Com certeza Pedro tinha jogado rede para tudo quanto é lado. Mas ele acreditou, ele teve fé. Jesus falou, Pedro, jogue a rede para o lado de cá. E foi a maior pesca. Ele teve que chamar outros barcos para ajudar de tanto peixe que foi pescado naquela noite. Porque o poder da palavra, eu acreditei, eu tive fé. Porque muitas coisas são loucura, querido. Muitas coisas são loucura. As pessoas às vezes falam para você, você fala, que isso? É loucura. Mas as coisas de Deus são loucura. O evangelho é loucura. O mundo pensa assim, mas você perde a sua vida. Você não pode fazer nada. Para o mundo você é louco. Mas se você tem fé para confiar... Olha, Jairo, olha o que aconteceu com Jairo. Diante da possibilidade, a filha dele já tinha morrido. As pessoas já estavam falando com ele, não tem, essa filha já morreu. Mas ele se prostrou aos pés de Jesus. E nós vemos ali que Jesus veio
e fez o milagre. Ressuscitou. A menina começou a andar, foi comer. Nicodemos também. Nicodemos achava que era impossível um homem nascer de novo depois de velho. Mas nós vemos que ele foi e nasceu da água e do Espírito. Nós vemos que no sepultamento de Jesus, ele estava lá demonstrando a sua mudança de pensamento, mostrando a sua mudança de posição religiosa. Então, querido, você quer ver o impossível acontecer? Apresenta a sua causa para Deus, porque para Deus nada é impossível. Às vezes você pode falar assim, pastora, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas Deus sabe, e para Deus não há impossível. Deus tem prazer, Deus vai ter prazer de pegar a tua causa e julgar. A declaração de Jesus lá em Lucas 17:6, ele fala assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, para esta planta, arranca e te lança no mar, e assim será. É interessante ele falar do grão de mostarda porque é a menor semente do reino. É a menor. Então ele fala assim, não importa o tamanho da sua fé. O importante é que você acredite. Porque onde há incredulidade, não há poder de Deus. A incredulidade é o maior obstáculo que você tem para atingir o impossível. Então, Jesus dá esse exemplo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, se você tiver esses olhos de ver que onde ninguém mais enxerga, essa loucura de achar assim, como pode? É essa fé. Porque a semente, ela fica lá escondendo debaixo da terra. Ninguém está vendo ela desenvolver. Mas ela se desenvolve até que ela começa a sair para fora da terra. Aí que as pessoas vão enxergando que ela está germinando. Até então, assim que tem que ser sua fé. Ela precisa começar a ser germinada no teu coração. Você precisa se encher da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa estar sempre buscando se encher da palavra. Ouça a palavra, leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra, para que a fé seja firmada no teu coração. Porque a partir do momento que a fé é firmada no teu coração, não vai haver impossíveis. Porque Deus torna impossíveis possíveis. Aí, se você deixar essa fé ser gerada no teu coração, você vai ver que o impossível é apenas uma questão de visão. Eu deixo de enxergar com os meus olhos naturais e vou enxergar com os meus olhos espirituais. É isso que Deus quer falar para você nesta noite. Você acha que tudo está perdido? Você acha que você está já desesperado? Você acha que não tem mais solução? Mas há solução. Há esperança. Jesus é a solução. Jesus é a esperança do mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que nada está perdido, que nada está com um ponto final. Deus coloca uma vírgula e fala, prossegue. Eu continuo escrevendo a tua história. A palavra que eu tenho para a tua vida nesta noite, eu quero encerrar com esta palavra. Queria que você meditasse. Está lá em Isaías 43:13. Fala assim, ó. Eu sou Deus. Também de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar as minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Quem vai impedir? O impossível é uma questão de visão. Deixe de olhar as circunstâncias e olhe o que você crê, o que você espera. Olhe o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio que Deus vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei pelo que você está passando,
mas eu sei que Deus tem algo para fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. É noite de milagre. Creia. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus já está fazendo. A partir do momento que você parou para ouvir esta palavra, Deus já começou a agir no teu coração. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu não sei quem está ouvindo esta palavra, eu não sei quais são o que ela está vivendo, quais são os impossíveis que ela está listando na tua cabeça, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor colocou essa pessoa aí para estar ouvindo esta palavra, e eu creio que o Senhor já está fazendo, Senhor, o Senhor já está agindo, o Senhor já está ministrando. Então, Senhor, nesta noite, eu profetizo vida, eu profetizo, Senhor, portas abertas. Eu profetizo, Senhor, abertura de visões. Deus, que cadeias caiam por terra nesta noite. Deus, abençoa este lar, ó Deus. Este lar que precisa de um socorro do Senhor. Esta família que precisa de um socorro. Esta família que precisa de cura. Esta família que precisa, Senhor, acreditar que o Senhor pode todas as coisas. Eu os abençoo nesta noite, Deus, liberando sobre eles tudo aquilo que está no teu coração. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome nesta vida e que, Senhor, a fé, Senhor, que está neste coração, mesmo que for do tamanho de um grão de mostarda, que venha crescer, Senhor, que venha gerar frutos, Senhor, frutos para gerar vida e vida abundante, a vida que só o Senhor pode dar, ó Deus. Pai, socorre, Senhor Deus, em nome de Jesus. Entra, Senhor Deus amado, com as armas da luz, julga as causas, Senhor, dos teus filhos. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Nossos contatos estão aí no YouTube ou no Face. Você tem os nossos contatos. Pode entrar em contato, pode mandar mensagem, precisando de ajuda, precisando de um socorro, nós estamos aqui. Nós temos palavra de vida, nós temos a ajuda que você precisa. Então entre em contato, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.